proteção do cartomante para ler baralho cigano para outras pessoas. Oi, eu sou a Nath Zanoni, mestra do baralho de Dona Rosa Caveira de Zeres da Calunga. Sou também professora de baralho cigano, cartomante de tarô e ronemal. E hoje é a nossa antepenúltima live para falar a respeito dos mistérios do baralho cigano, para destravar suas leituras, para revelar e navegar aí nesse mundo das cartas, tá? Especificamente hoje a gente vai falar sobre a parte mais mística, sobre a parte mais do barabadá, tá? Do tataticatá, da macumbaria mesmo. E porque me pediram isso, inclusive lá na rede vizinha, caso você não me siga, me segue lá. Em todas as redes eu sou Oráculos da Nath, tá? Você vai me encontrar por lá. E me perguntaram a respeito disso, né? De como se proteger contra demandas dentro de um atendimento. Como se proteger contra energias negativas dentro de um atendimento de cartas, tá bom? De primeiro momento, vamos por partes, né? A primeira parte é, essa questão de energia, ela é muito subjetiva. Essa questão de espiritualizar a prática da cartomancia, ela é muito subjetiva. Ai, Natália, mas a cartomancia ela é espiritual? A cartomancia ela não depende de uma prática espiritual para ser bem realizada. Tem muita gente que não faz parte de religião, não tem nenhum tipo de prática nesse sentido, gosta da carta. A carta tem um mecanismo energético, um mecanismo de sincronicidade, enfim, um mecanismo do invisível que revela as coisas para nós, né? E não necessariamente a pessoa cartomante é uma pessoa mística, é uma pessoa que performa aí esse personagem. Então é importante que a gente saiba que nada do que eu falar aqui é obrigatório. Eu vou compartilhar aquilo que é do meu conhecimento, aquilo que faz parte das minhas crenças e práticas pessoais, beleza? Então vamos lá. Dentro daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, tá? E dentro daquilo que eu quero ensinar hoje na aula. Eu entendo a proteção da pessoa cartomante sustentada em 3 pilares, tá? A proteção da mesa, a proteção do cartomante e a autodefesa. Sim, são coisas diferentes e a gente vai conversar sobre isso. Num primeiro momento, a proteção da mesa de atendimento, ela tem a ver com o espaço onde você vai abrir as suas cartas, onde aquela consulta vai acontecer. Não no ambiente necessariamente, mas na mesa ali mesmo, tá? Geralmente, proteções de mesa têm a finalidade de limitar o acesso tanto de energias externas que podem influenciar o jogo, então isso limita e protege ali a energia que estiver acontecendo ali naquele trabalho, vamos dizer assim. Mas ela também limita a energia do jogo de impregnar, expandir, atingir tudo aquilo que estiver ao redor da mesa de atendimento, tá? E aqui é muito importante falar que quando a gente está num atendimento de cartas, realizando o atendimento de cartas, o consulente ele não é nosso inimigo. As energias do consulente não são nossas inimigas, tá? O mundo não se divide entre pessoas boas e comensais da morte, como diria Sirius Black, ok? Existem energias negativas, prejudiciais, cruéis, beleza. Mas existem energias que são inadequadas para nós. Então, por exemplo, a gente está ali num contexto, tá um jogo muito dinâmico, tá um jogo muito enérgico, muito provavelmente porque vai ser um consulente que tá precisando de um chacoalhão na vida, de tomar uma iniciativa. Se a gente já for esse tipo de pessoa e se o nosso momento de vida for um momento que exige um pouco mais de paciência, exige um pouco mais de compreensão, exige um pouco mais de uma postura branda da nossa parte, entende que essa energia da iniciativa, do movimento em excesso nesse momento para nós, ela vai dar um choque e vai ser prejudicial? Então, iniciativa não é uma energia prejudicial, é uma energia que pode ser inadequada de acordo com o contexto. Então, a proteção da mesa impede que energias, não só negativas, mas principalmente contrárias
a nossa necessidade, até mesmo contrárias à nossa vontade, impregnem no nosso entorno. Tanto ambiente, mesmo falando, quanto ultrapassar barreiras desse espaço do atendimento. Se a gente entender o atendimento não só como um espaço físico, mas também como um momento. Seria um espaço-tempo, vamos dizer assim, certo? Ficou claro, gente? Fez sentido pra vocês? É importante também dizer que a gente tá aqui pra fazer trocas, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar ali o que funciona pra vocês, a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Boa noite, Vênus, menina da Sete, Érica, mãe, Guida. Um beijo, gente. Um beijo pra vocês e boa noite. Então, a primeira camada de proteção é a proteção da mesa, tá? Levando em consideração que nós somos pessoas que acreditamos nesse tipo de influência, nesse tipo de espiritualidade, nesse tipo de acesso, a gente entende que os objetos, a maneira de preparar essa mesa de atendimento, ela é muito pessoal, porque ela diz respeito ao tipo de crença, ao tipo de prática que você exerce no seu dia a dia. Então não adianta eu falar pra você que, sei lá, uma vela preta resolve, se você olha pra uma vela preta e fala, credo em cruz. Entendeu? Não adianta, certo? Ou eu falar pra você sobre o poder dos cristais e você não tiver uma afinidade com isso. Ou não tiver nenhum conhecimento sobre, né? Então o interessante é buscar conhecimento antes pra depois você ter a autonomia de colocar ali. Entende? Então, o que eu indico nesses casos, tá? Objetos, práticas que sejam de proteção, de limpeza, de transmutação e de corte de energias, caso alguma coisa passe. Certo? Proteção, limpeza, transmutação e corte. Nossa, Natália, não é tudo a mesma coisa? Não. E, bom, se surgiu essa dúvida, é importante que você estude. Dentro do curso eu faço algumas indicações mais personalizadas ali, baseado na minha experiência. Eu faço tipo um tour pela minha mesa, faço algumas sugestões ali para as meninas, baseado nos conhecimentos que eu tenho, tá? Então, é importante a gente reconhecer isso, que faz sentido pra gente. Mas mesmo dentro do curso, né, eu deixo muito claro que isso é uma questão subjetiva, porque é uma questão da prática de cada um. Eu transmito aquilo que funciona pra mim, aquilo que eu falei, não, eu uso e funciona, entendeu? Eu a garanto. Nossa, quem é dessa época, hein? Puta que pariu. Mas, enfim, eu coloco coisas que eu a garanto. Entendeu? Então, aí ó, viu? Então é importante reconhecer que funciona pra mim, já testei, já experimentei. Às vezes também não é uma questão do elemento não funcionar, às vezes é uma questão de você não se identificar com aquilo, ok? Provavelmente porque eu tenho aqui alguns elementos muito pessoais que vão aí de encontro aos cultos de matriz africana, que eu faço parte, né? E talvez uma coisa ou outra não faça sentido pra você, não faça parte da sua crença, né? Enfim, e é normal, tá? Do mesmo jeito que muitas coisas de outras crenças não vão ressoar comigo e tá tudo certo, porque a magia, ela tá justamente nessa intenção direcionada. A magia, ela não funciona só com a força do pensamento, ela é a materialização de uma intenção em movimento. Então, precisa existir um fundamento, um conhecimento e também aquilo precisa fazer sentido pra você, porque senão não vai funcionar, ok? Guida, o Balu aí abençoe sempre com saúde, prosperidade e proteção, você e quem você ama, tá, meu bem? A Vênus colocou. Eu gosto de colocar ônix preta pra sugar energias negativas na minha mesa, perfeito. Descarregando certinho, né? Foi o que eu falei, é sempre bom objetos que sejam de... Nesse caso, né, de absorção de energias, excelente. Então a gente pode colocar aí um sexto ponto aí, é bom. Mas
objetos que absorvem energias, eles são importantes de serem descarregados, né? Limpos energeticamente, né? Mas Vênus já deve fazer isso, já faz tempo. A menina da 7 colocou que ela coloca uma vela preta atrás da porta do local de atendimento com um pouco de óleo de rícino. Perfeito, sensacional. O povo tem muito preconceito com vela preta, né? Mas pra quem entende um pouco do poder das cores, né, e poder das velas coloridas, sabe que a vela preta, ela é a nossa amiga. Então, olha, ela é nossa amiga, ela é super possível de ser colocada na mesa de atendimento, desde que, ou no nosso ambiente, né, desde que ela esteja direcionada da forma correta, né. A Vênus colocou, você acha uma boa colocar a espada de São Jorge na mesa? Super acho, Vênus. Super acho. Inclusive, na verdade, porque aí a menina da 7, ela trouxe uma questão do ambiente, né? Eu falo da mesa de atendimento, especificamente da mesa. Talvez você não coloque uma espada tão grande, aquelas grandonas que a gente tem em casa, né? Mas pode ser das pequenininhas, enfim, você vai achar um jeito que cabe ali na sua mesa, na sua estética, mas a espada de São Jorge é maravilhoso. É incrível, inclusive é uma planta excelente para se ter nos lugares, porque além de potente, ela é resistente, né? E precisa um pouco disso. Existem plantas de proteção e de limpeza espiritual que são muito sensíveis, e elas não podem ser as primeiras plantas nos lugares, justamente porque elas são mais sensíveis às energias mesmo. A menina da 7 falou que essa questão da vela preta ela aprendeu no Voodoo, e aí ela tem coisas pessoais também. Cara, não entendo nada, mas assim, falou de Voodoo, o buraco é mais embaixo, entendeu? Que aí é magia da poderosa, da potente, não é aquela coisinha do ai, gratidão, mas vamos que vamos. Então, assim, já gostei muito já das dicas aqui, inclusive porque a menina da 7 colocou aqui pra nós, inclusive, uma fonte, né, onde a gente pode estudar para realizar nossas práticas, caso faça sentido. Então, não existe só Umbanda e Candomblé no mundo, tá? Existem muitas possibilidades, existem muitas práticas que funcionam, muitas tradições, muitas religiões, então a gente precisa ver aquilo que se encaixa com a gente, né? É muito comum pessoas que são da macumba, do mesmo jeito que eu, por exemplo, que faço parte de uma religião, de a gente estar ali em contato com alguma divindade ou com alguma entidade e receber algumas direções, né? Algumas orientações, alguns conselhos, até umas receitinhas de uns amuletos para colocar na mesa, sabe? Então, assim, Natália, pode ou não pode? A mesa de atendimento, isso é um outro ponto importantíssimo, tá, gente? Eu falei isso de forma superficial no começo, mas vamos falar agora de uma maneira mais profunda. A mesa de atendimento pertence a você. Se você espiritualiza a sua prática, se você divide o seu trabalho, compartilha o seu trabalho, afilia o seu trabalho a uma entidade ou a um espírito, beleza. É você com o espírito, tá? No meu caso, eu não faço isso. É opcional a forma como você vai direcionar o seu trabalho. Mas aí sim, uma vez que você está associado a algum espírito ou divindade, vocês têm que tomar as decisões juntos e muito provavelmente, né, eu digo por conhecimento de causa, quem vai tomar a decisão com certeza é a divindade ou o espírito, tá? Isso é fato. Tirando isso, a mesa pertence a você. Então ela tem que ter elementos que façam sentido para você e que estejam de acordo com a sua necessidade. Isso vai desde a cor, o local, os elementos que estão ali. Eu sou muito adepta do teste. Para além do teste também, de você experimentar para ver se aquilo funciona e como funciona para você, porque, né, existem níveis diferentes de energia também. Às vezes você precisa de um negócio mais tiro, porrada e bomba, porque só vem BO na sua mesa. Acontece. Além da questão do teste, é importante a gente entender que a nossa mesa de atendimento, se ela não estiver associada a algum espírito ou divindade, ela é fluida. Ela é fluida tanto pelo fato das energias mudarem, quanto também pelo fato das necessidades dos consulentes mudarem, quanto também do nosso amadurecimento profissional mudar. Então, às vezes a gente vai ter outros conhecimentos, às vezes você vai colocar ali na sua mesa de atendimento gráficos radiônicos, para quem trabalha com radiestesia radiônica, por exemplo, por que não? A gente fala muito do místico num sentido muito para inglês ver, né? Então, que cor de vela que eu boto, o incenso mais pica, quantos cristais ali e tal. E não é uma crítica negativa a isso, tá? Porque eu sou essa pessoa. Quem já me viu em feira, ou as fotos, às vezes, quando eu coloco,
sabe que a minha mesa ela tem uma estética muito específica. Mas isso faz sentido para mim. E isso é um resultado depois de anos, até eu encontrar um formato que realmente faz sentido, entende? Mas o simples também funciona. O básico, ele é bem-vindo. E nem tudo o que a gente usa para se proteger é visível. Isso eu tô falando da mesa de atendimento. Eu vi aqui que Vênus colocou um comentário. Agora a gente vai para a proteção do cartomante. A mesa é o espaço físico aonde acontece o atendimento. O cartomante é a cabeça, o orientador, o condutor de todo o processo, certo? As outras coisas, elas são ferramentas. Não significa que a gente não considere esses elementos como vivos, como importantes. Não significa isso, mas significa que é a gente que tá ali organizando a parada, certo? Certo. A proteção do cartomante também tem proteções visíveis, também tem proteções invisíveis. As visíveis, a gente encontra muitos amuletos, né? Então, eu, como uma mulher macumbeira, tenho até uma guia específica para atendimento. Porque assim me foi orientado e assim é. A minha guia de proteção é uma coisa, a minha guia de atendimento é outra coisa. Do mesmo jeito que uma pessoa usaria uma guia para trabalhar num tribunal, se ela fosse advogada, num hospital, se fosse enfermeira. Se fosse gari, também usaria ali de proteção para o trabalho. É de acordo com a necessidade, beleza? Beleza. Existem proteções e amuletos que as pessoas podem usar. Então é muito comum que se tenha objetos consagrados, por exemplo, medalhões, brincos, anéis, pulseiras, né? Às vezes algum objeto ali que a gente não tá vendo, mas que a pessoa tá usando. Ainda mais quem usa sutiã, top ou alguma roupa por baixo, assim, é muito comum. Desde criança eu uso isso. Amarrado no sutiã, por exemplo, patuar com algumas coisinhas ali. E aí, quem é da macumba sabe que a gente usa uns negócios interessantes, assim, mais, né, específicos, mais ali da fauna, né, do reino animal. Enfim, então cada um vai fazer de acordo com a sua vertente, né? Esses são os amuletos visíveis, que geralmente a gente usa, né? Até peças de roupa mesmo, que tem uma finalidade X ou Y em atendimento. Tanto que, por exemplo, vocês que passam em consulta comigo, ou quando eu vou abrir as inscrições do baralho da Dona Rosa Caveira, eu sempre uso pano de cabeça, né? Porque em atendimento eu sempre estou com a cabeça coberta, né? Isso foi inclusive uma exigência da espiritualidade mais recentemente, tá? Uns anos pra cá. É aquela coisa, você tem conhecimento e pode usar. Eu, na minha fase rebelde, deixei de usar porque, não preciso disso. E aí, tomei no... E aí, beleza, né? Se você ri, vai pro inferno junto comigo. Porém, nós temos as proteções invisíveis, que aí entra aqui o que Vênus tinha falado pra nós aqui, né? Nós temos banhos de ervas que podem ou não ser usados, tá? Eu tô dando aqui exemplos do que a gente mais vê. Então, por exemplo, banho de erva antes e depois do atendimento, chás, pra quem não pode tomar banho, ou pra quem prefere o chá em si, bora que bora. Só toma cuidado com o tipo de folha que você vai colocar no seu corpo, tanto fora quanto dentro. Teste antes pra evitar processos alérgicos, ok? Não é toda folha que pode ir para toda pessoa, é importante ver isso. E ver também, caso você seja de algum segmento religioso, né, de alguma prática, tradição ali, você precisa ver se você não tem nenhum tipo de contraindicação energética e espiritual, na verdade, em relação àquela folha, tá? Então tem que ver todos esses pormenores aí, certo? Mas nós temos coisas mais... Como que eu vou dizer? Mais simples, vamos dizer que é mais simples, mas que o povo geralmente subestima, como por exemplo, rezas, orações. Quem nunca recebeu, né, a rezinha de um preto velho, um negocinho bom ali pra gente rezar antes de dormir, negocinho, por que não, né?
pedir se você sentir essa necessidade, ou desenvolver algum tipo de reza, de abertura ali, né? Pra você entoar quando você estiver abrindo a sua mesa de atendimento para você. Não pra mesa, para você. Minha mãe sempre disse que a melhor reza é aquela que a gente faz com o coração. E é verdade. Não que as rezas prontas não tenham força, elas têm. O problema é quando a gente torna esse processo mecânico, sabe? No automático. A gente tá ali, Pai Nosso que estás no céu, caralho, nossa, eu esqueci a roupa, no varal vai chover, puta merda, a louça ficou assim, ó, de ontem, e eu preciso fazer pizza quando eu chegar em casa também e pintar a unha que tá o ó. Amém. Entendeu? Então, a melhor reza é aquela que fala com o nosso coração. Dá pra usar reza já pronta, mas você precisa estar num processo bem concentrado pra isso, porque você precisa entoar aquelas palavras, né? Precisa ter magia naquilo. Então é importante que você esteja presente naquele momento, tá? Reiki também, quem é reikiano aí. E por que eu trouxe a questão do reiki? Primeiro porque foi uma pessoa muito próxima a mim que trouxe essa referência. E eu achei sensacional, porque a gente às vezes tem uma ideia, primeiro, de aprender coisas pra só cuidar dos outros. E assim, gente, se vocês não operam um milagre pra vocês, eu não sei o que é que tá acontecendo, tá? O Dr. Luiz Giansan disse na última homenagem que ele fez pra OEA dele lá no Rio de Janeiro, né? Hoje, infelizmente, ele já é falecido. Mas ele disse que a gente precisa aprender a fazer milagre pra gente. E anos depois, né, desse vídeo que eu assisti, Ogum me relembrou disso. Então, assim, esse negócio do eu só jogo baralho pros outros, o reiki é pra atender os outros e tal, não funciona, tá? Não é que não funciona o reiki, o trabalho, mas assim, cara, você tem uma ferramenta poderosíssima, uma ferramenta que você sabe que funciona, porque pra interferir positivamente no progresso de alguém tem que ser muito bom, e você não usa aquilo a seu favor? Como é que é esse negócio? Não, mas não dá. Dá, claro que dá. Com a técnica certa, a gente vai no inferno e volta. Então, assim, é necessário que a gente saiba usar as coisas a nosso favor. Que a gente torne o nosso conhecimento prático pro dia a dia. Não para ficar apagando incêndio quando a bomba tá estourando. Maria Padilha me ensinou isso, né? Ela disse uma vez pra uma consulente, e eu assim, né? Ela me ensinou isso. Para de ficar chamando a espiritualidade quando o negócio explode, só para apagar incêndio. Começa a fazer as coisas para evitar que as coisas explodam, que os incêndios aconteçam. Inclusive porque com certeza vai ser um trabalho bem mais tranquilo, bem menos gasto de energia, bem menos preocupação e tudo mais. Tá? Então é importante, né? Eu comentei sobre o reiki, porque o reiki ele é uma energia tão maravilhosa, é uma energia do divino que a gente não precisa utilizar do intermédio de ninguém, né? A gente já acessa aquela energia diretamente. É uma energia inteligente, é uma energia de vitalidade. Puta merda, por que não usar aquilo? Era tão óbvio. Quando esse meu amigo falou isso, eu fiquei assim, caralho. E aí, no caso do reiki, por exemplo, pode ser pra você, mas pode ser também pra sua mesa de atendimento, tanto faz. Eu falei, caramba, que coisa louca, que coisa doida, porque faz muito sentido. Aquilo te alinha, certo? E aí a gente vai falar da finalidade da proteção do cartomante, tá? Deixa eu ver. A Vênus colocou aqui, chá de artemisia é babadeiro, viu, gente? Cidreira, banho de goiabeira é bom pra intuição. Hibisco é muito bom pra intuição também, tá? Muito ótimo. Vênus colocou que tem um colar consagrado pra proteção, show. A menina da 7 tem guia, com certeza, com o nome desse perfil, né, menina da 7? Com certeza você tem uma guia, eu tenho certeza. Vênus colocou, minha maior dificuldade é tirar pra mim mesma, não entendo nada. Perfeito, a gente vai falar sobre isso na sexta-feira, tá? Tem uma aula, eu até postei aí quais são os temas, né, pra gente. Amanhã tiragem coletiva e na sexta-feira tiragem pra gente mesmo, tá bom? Vamos falar um pouco sobre essa construção. Com a técnica certa a gente consegue chegar num bom resultado, tá?
A finalidade da proteção do cartomante é alinhamento, né? E é preservação, porque é uma proteção. É uma preservação da nossa integridade física, material, da nossa integridade mental, emocional e espiritual. Por isso é muito comum que a gente veja também os 4 elementos ali presentes na mesa de atendimento, né? Seja de um jeito ou de outro. Eles também podem estar direcionados para a mesa, porém, a gente precisa entender que um objeto está direcionado para a mesa. A gente precisa ter um negócio para nós, certo? Até a boa e velha vela branquinha com o copo de água pro anjo de guarda, né? Que na Umbanda véia de guerra, a gente sabe que o anjo de guarda ele é um sincretismo para uma outra situação, enfim, tá? Mas para ficar fácil de explicar, como diria a mãe de santo da minha mãe, que hoje em dia já é falecida, a gente fala anjo de guarda, né? Então, assim, até a boa e velhinha branca com um copo de água pro anjo de guarda resolve o nosso problema, tá? Então é importante que, além da estrutura do espaço onde a gente vai atender, nós estejamos estruturados. Lembrando sempre, desde o começo eu falei isso, vou falar de novo. Isso aqui é para quem acredita, é para quem tem esse tipo de prática, tem esse tipo de crença, tá? E eu não tô falando aqui no sentido arrogante, do tipo, ai, isso é se você já despertou sua consciência, porque existem coisas no universo que vão além da nossa compreensão. Não, é no sentido do cada um faz o que quer, nessa parte da espiritualidade, tá? A Vênus perguntou, pode falar mais sobre o sincretismo do anjo de guarda? Vênus, aí a gente entra numa questão de prática espiritual, de tradição, de religião, não é o meu intuito aqui, tá? Mas você pode procurar referências como o pai David, do Atina para isso. Ele é um pai de santo de Umbanda, renomado aqui de São Paulo. Escreveu um livro, inclusive, sobre sincretismos e tal. Eu acho que é uma referência de literatura muito boa e de produção de conteúdo também, para você entender um pouco mais sobre isso. Tem várias pessoas que produzem conteúdos nesse sentido, tá? Mas foi só um exemplo aí pra gente entender que o básico funciona. E entender que a nossa mesa estar protegida não tem a ver com a nossa integridade espiritual e energética protegida, preservada, tá? São coisas diferentes. E a gente precisa saber se proteger e se alinhar nesses dois sentidos, tá? Ainda temos a parte do ambiente em si, não só da mesa, né? Do ambiente em que estamos inseridos. E a menina da Sete já colocou aqui, através do conhecimento dela de Hoodoo, uma opção maravilhosa que eu não recomendo que você reproduza se você não tem o conhecimento que menina da Sete tem. Eu citei o que ela citou para nós, o que ela trouxe de contribuição, para que você saiba a fonte e vá buscar. Já que ela trouxe esse conhecimento do Hoodoo, você achou interessante a velhinha preta com óleo de rícino babado? Então vá atrás dessa referência, entenda o porquê da vela preta, o porquê que é no lugar que ela falou que é, o porquê que é o óleo de rícino, como é que deve ser feito, o que deve ser pensado, conjurado, de que maneira isso deve ser direcionado, certo? Aqui a gente precisa fazer as coisas com responsabilidade. Para começar, precisamos conhecer e saber o fundamento disso, porque senão vira uma prática vazia, né? Vira a galera do jeito que tá hoje, que eu vi o vídeo hoje. Eu não vou nem comentar sobre o assunto, que é melhor não entrar nesse parênteses, mas o negócio tá babado, viu? O negócio tá babado. A terceira e última proteção, que é igualmente importante, e na verdade talvez ela seja até um pouquinho mais importante, é a autodefesa. Galera, não tem banho de erva, não tem Exu, não tem Deus, não tem caralho de asa na terra se a gente não souber e não conseguir se defender mentalmente das energias negativas. E não é porque o Exu, o caralho de asa, porque a divindade é pequena, muito pelo contrário. Mas é a mesma coisa da entidade vir limpar e você ir cagar por livre e espontânea vontade. Você entende que não tá fluindo, a gente precisa colaborar nesse processo, não tem como. A autodefesa,
ela é a nossa capacidade de se desconectar da energia do consulente quando as coisas terminam. E eu não estou falando de você ser uma pessoa que acende a vela ali da sua mesa de atendimento para o consulente. Isso daí é uma outra esfera. Inclusive, se você é a pessoa que quer ajudar o consulente, saiba como se acende uma vela. Saiba abrir esse canal de contato e saiba fechar. Porque não é só acender, apagou, foi com Deus, brilhinhos. Saiba se proteger, tá? Não é disso que estamos falando. Eu estou falando do fato de que uma pessoa que procura um atendimento oracular, um atendimento com baralho cigano, nesse caso específico, geralmente não é uma pessoa que ganhou na Mega Sena, que tá num relacionamento extremamente feliz, que tá com a vida sexual lá em cima, a vida familiar, meu Deus, parece que é um comercial de margarina, a saúde tinindo, e ela veio pelo branco dos seus olhos. Geralmente as pessoas estão passando por situações desafiadoras. No mínimo, a pessoa tem algum tipo de anseio. Se ela não tá vulnerável, pelo menos ela tá sensível, porque talvez tenha alguma coisa que ela quer realizar, que ela quer conquistar, que ela precisa resolver, enfim, tá? Então a pessoa ela está em busca do movimento. Essa aflição, esse medo, essa vulnerabilidade e até os acontecimentos mesmo, né? O quanto que a gente entra na história da pessoa. Isso pode ser prejudicial se a gente não estiver muito atento. Não é incomum pessoas que são especialistas na área de relacionamento, por exemplo, porque sim, cartomancia também tem especialidade, caso você não saiba. Não significa que a gente não tire para diversos temas, mas a gente sempre tem aquele que a gente manja mais. Aquele que, a gente tira com a mão amarrada nas costas e, pau no gato. A gente joga merda na parede e vê, né? Não é incomum ver pessoas que são especialistas na área de relacionamento, depois de um dia, né, de atendimento, elas terem questões com isso, sabe? Levar problema de consulente para casa, levar problema de consulente para dentro do relacionamento. E eu vou ser bem sincera com vocês. Algumas coisas, alguns momentos, o oráculo ele vai te dar sinais dentro das consultas de outros consulentes. Isso daí, quem já é cartomante sabe. É aquela coisa, né? O ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então, sábio é aquele que aprende com o conselho dos outros. Às vezes vai acontecer. Às vezes a gente vai olhar e falar assim, caralho, essa consulta é pra mim ou é pra pessoa? Beleza. Mas isso não é uma regra. Isso é a exceção. A consulta é da pessoa. O conselho é para a pessoa. A particularidade do contexto é da pessoa. É importante a gente saber separar. Porque senão a gente vai levar problemas que não são nossos. E aí, ao invés de resolver as coisas, a gente vai arrumar mais problema. Para nós, dessa vez. Então, assim, além de saber desligar do atendimento, e isso não é frieza, cara. Isso é maturidade. A gente também precisa colocar nessa continha aí acompanhamento terapêutico. E eu não tô falando de quanto alinhamento de chakra você faz, de quanto banho de erva você toma, não. Eu tô falando a respeito de psicoterapia. Porque se nós somos místicos, né? Somos esotéricos, somos macumbeiros, como eu gosto de chamar, nós acreditamos que somos um todo, né? A reunião de um corpo físico, um corpo espiritual, um corpo emocional, um corpo mental, certo? Então, por que a gente só enxerga a parte espiritual da coisa? Isso é uma contradição. É uma hipocrisia, certo? Então, quem cuida precisa de cuidados. Quem orienta também precisa de orientação. E não significa somente que você vai na terapia para conversar sobre os seus consulentes, né? Porque senão, amor. Mas é importante que você esteja com as suas questões muito bem resolvidas, muito claras na sua cabeça e que você tenha um lugar
para descarregar essas informações que você absorve em atendimento. Porque, inclusive, o seu psicólogo, a sua psicóloga, o seu psiquiatra, eles também têm profissionais que cuidam deles. E assim é o ciclo da vida. Porque senão, não sustenta. Você pode achar que vai sustentar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano você já tá assim. Mas aí você vai levando. Aí no quarto ano você tem um treco. E eu não tô falando um treco no sentido de, ter uma crise, não. No quarto ano talvez você resolva desistir dessa porra toda. E tudo bem desistir, mas eu tô falando dessa sobrecarga. E isso não tem a ver com energia espiritual, isso tem a ver com vitalidade, com energia vital. Isso aí tem a ver com o humano, com a essência da nossa existência. Um outro ponto nesse sentido, além de estar com a terapia em dia, pode parecer muito óbvio, tá, gente? Mas a gente que orienta pessoas e a gente que se cuida em terapia para poder atender pessoas, sabe muito bem que ninguém aceita que precisa de ajuda. Não porque tem um grande problema acontecendo. Mas muitas vezes a gente olha e fala, não, mas é muito pequena a minha situação. Imagina, eu aqui na terapia. Mesmo que a gente saiba a importância da terapia, na hora que a gente chega para ter a nossa consulta, rola um sentimento de vergonha. Rola, claro que rola, a gente é humano, rola sim. Rola, não adianta falar que não rola, porque rola. Na maior parte das vezes rola. Mesmo que a gente saiba que precisa muito. Então, assim, além disso, além da terapia em dia, é importante também a gente saber se desligar, né? O mecanismo de se desligar é aquele botãozinho vermelho, sabe? Que tem um F bem grande, né? De foda-se, que a gente precisa apertar. Mas não é foda-se num sentido do tipo, eu não ligo para aquela pessoa, não. A gente precisa apertar esse botão para devolver pro consulente a vida que pertence a ele, ou a ela, enfim, a ele. A vida que pertence à pessoa consulente. Depois que a gente fez de tudo dentro do atendimento, que a gente fez o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho não é ficar respondendo sim ou não. Eu vivo falando isso, não só em live, em conversa, para consulente, inclusive, que para responder sim ou não, ele não precisa de mim. Ele precisa de uma moeda e aí ele tira no cara ou coroa. A gente tá aqui para orientar, para aconselhar. Inclusive, como diz o Tata Cutondela, né? Tem uma entrevista que ele concedeu pra gente aqui, tá no meu canal lá de vídeos longos e tá aqui no Instagram também. O trabalho do cartomante, nesse caso em específico, mas do oraculista no contexto geral, é a investigação. A gente tem que achar alternativas, encontrar caminhos, encontrar saídas, soluções, esperanças que sejam. Depois de todo esse trabalho, depois de a gente conversar com o nosso oráculo, porque muitas pessoas acham, né, que um atendimento ele é pautado nas respostas que a gente vai dar para a pessoa. E não. É também, mas não é só isso. Tem coisa ali que aparece que a gente não entende de primeira. Você pede um momento pro consulente e você vai conversar com o seu oráculo. Porque se aquele negócio saiu, você precisa ter certeza do que está se tratando aquela situação. Natália nunca soube disso. Você entendeu qual é a diferença de um curso para uma mentoria? Né? Isso daqui é a pontinha do iceberg, que inclusive minhas alunas que estão aqui na live não me deixam mentir. Oi, Lívia, meu amor, boa noite. Que o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, aprender palavra-chave vocês aprendem no Google. Isso daí, decorar palavra-chave vocês aprendem no Google. No meu curso, a gente tem mentoria, né? É um acompanhamento. É literalmente virar cartomante, né? Então, assim, a gente troca uma ideia com o baralho, a gente se aprofunda, a gente, naquele tempo de atendimento que a pessoa contratou a gente tá ali para ela. Ali, naquele momento, a gente faz de tudo. A gente entende a situação, a gente aprofunda, a gente destrincha,
a gente explora possibilidades, encontra saídas, e mesmo que a situação seja extremamente desafiadora, sempre tem um conselho para a pessoa. Mesmo que esse conselho seja aquele que a gente detesta, que é paciência. Mas é um conselho. Às vezes é isso. A gente tem que saber esperar as coisas, né? E lidar com as coisas de uma forma mais madura. Faz parte também. Só que depois que o nosso trabalho termina, a gente precisa saber devolver a vida para o consulente. Então, uma das primeiras coisas, não pensa nisso. Nossa, foi impactante. Te emocionou? Deu vontade de chorar? Desliga a câmera ou se despede da pessoa, se for presencial. Se tranca, pega, chora. Chorou? Beleza? Acabou? Tá tranquilo? Toma uma água, vai viver sua vida. Não comente sobre a consulta com ninguém. Isso já é uma postura ética, tá? Não é uma questão de achismo, né? O sigilo faz parte da nossa profissão. Mas eu tô trazendo essa outra visão porque não é só uma questão de regra, é uma questão de preservação. O quanto que a gente fica voltando e tudo mais. Uma coisa é desabafar. Aí isso daí você faz na terapia, se for alguma coisa muito complicada. Outra coisa é ficar insistindo na fofoca, porque foi impressionante, porque isso, porque aquilo, porque no lugar da pessoa eu lidaria de tal maneira. Vamos com calma que o santo é de barro. A gente também, a gente tem o nosso lugar de vaidade, né? Tanto o de querer, dessa mãe coruja, né? De querer salvar a vida de todo mundo, quanto o de querer controlar a vida de todo mundo. A gente precisa entender que o oráculo, que o baralho cigano, ele dá para nós um único poder, não poderes. Ele nos dá um único poder, que é o poder da responsabilidade. Por isso eu fiz outras aulas, né, e a gente faz essas trocas no curso, falando justamente sobre a responsabilidade da nossa profissão, do nosso posicionamento, da nossa postura, do nosso trato com o consulente, né? Porque isso impacta diretamente no destino da pessoa, nos resultados da vida que ela vai ter. Então, para além de objetos muito místicos, muito maravilhosos, muito potentes, né? Muito revolucionários, talvez, chamativos, a gente precisa ter a cabeça no lugar para entender que a gente não tá ali para salvar ninguém e a gente também não tá ali para se intrometer. Saber separar as coisas é muito importante. E eu não estou dizendo aqui que você não deve ser amigo do consulente. Isso daí é uma outra esfera. É uma outra questão. É um outro ponto. Porque mesmo nas nossas relações interpessoais, esse conselho também é válido. Uma coisa é a gente conversar, aconselhar, dar a nossa opinião para um familiar ou para um amigo que vem pedir nosso conselho. Vem desabafar. Outra coisa é a gente achar que pode controlar a vida do outro. Às vezes pode até parecer, mas a gente não pode controlar a vida de ninguém. Então, evita angústia. Evita caçar pelo em ovo. Evita. Evita levar para você uma obrigação que não é sua. Um trabalho que não é seu. Essa é a base de todas as proteções que a gente falou aqui. E aí eu vou finalizar esse tópico com a frase que eu usei para abrir. Não tem Exu, não tem divindade, não tem banho de erva, não tem caralho de asa na terra que te proteja de você. Não tem. Não porque
a entidade, a divindade, o banho ou o caralho de asa na terra. Não que eles não sejam poderosos, mas não adianta nada você ter uma puta de uma armadura com um buraco aberto bem no peito. Entende? Então é indispensável que você esteja bem e que você saiba o seu limite. Certo? Fez sentido pra vocês, gente? A Lívia colocou aqui pra nós. Não adianta acender incenso pra energia ruim se a energia ruim é você. Total. Total. Porque a carta, ela dá essa... Foi o que eu falei, ela traz esse poder pra nós, né? De auxiliar a pessoa. Mas isso é uma responsabilidade. Isso não é controle. A gente não tá, né, brincando com marionete. É importante a gente saber separar as coisas, sabe? E eu falo isso porque eu tô nessa vida há 11 anos. Eu comecei adolescente. Quem dera que alguém tivesse me falado esse tipo de coisa. Eu aprendi acertando, aprendi errando, aprendi levando problema de consulente pra casa. Aprendi, inclusive, achando que tudo que aparecia nas cartas na minha mesa de atendimento era sinal. E não. Nem tudo era sinal, não. Nem tudo era sinal. É importante a gente saber separar uma coisa da outra, sabe? Eu vi até um vídeo hoje, e aí fica de extra, né? Eu vi um vídeo hoje. Eu não lembro o nome do rapaz, mas eu republiquei o vídeo, se eu não me engano. Ele dando 3 dicas, né? De como diferenciar a intuição de paranoia. Inclusive, ele é um rapaz muito famoso, porque ele fala bastante a respeito de temas que envolvem religiões de matriz africana, né? E aí ele falou, a intuição, ela é uma ideia pronta, que vem do nada e que não se repete. Ela vem como uma inspiração, vamos dizer assim. Pum. A paranoia, além de insistente, ela te gera ansiedade. Então você fica naquela pressa, naquela angústia, né? E, mais uma vez, né? A pressa na angústia. Usei ansiedade aqui de uma forma equivocada, tá? Perdão. Ela te gera ansiedade, ela te gera angústia, ela te gera pressa. E na hora que você presta atenção ou vai seguir, ela muda. Então, dá pra perceber quando a coisa ela é um sinal. Quando ela é uma coincidência muito específica para ser o acaso, sabe? Não é difícil de acontecer, mas não é assim tão frequente. Aí a gente esbarra, mais uma vez, na vaidade. E eu sei que a gente não gosta desse tipo de assunto, não. E eu falo, não porque eu leciono para as pessoas, porque eu já falei aqui, né? Além dos meus conhecimentos, eu compartilho experiências pessoais. Eu não tenho vergonha nenhuma de me abrir, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que eu sinto inveja, que eu sou arrogante, que eu menosprezo o meu trabalho e as minhas qualidades pessoais, que eu não consigo me enxergar. Gente, eu não sou o suprassumo da evolução. Tá todo mundo aqui no mesmo barco. Nesse sentido, tá? Emocional. Não é fácil. Cada um vai ter seu motivo, cada um vai ter seu contexto. Mas não é fácil. Vocês acham que até hoje a minha barriga não fica com borboleta quando eu vou atender pessoas? É claro que fica. E, particularmente, eu agradeço muito por isso. Porque significa que a cartomancia é viva na minha vida. Significa que eu ainda faço o que eu faço porque eu me importo. Deus me livre, Rosa Caveira me livre de um destino frio. Onde o meu estômago, a minha barriga não se preencha de borboletas quando eu for abrir cartas pra alguém. Ou runas, né, também. Ou entrar numa live pra lecionar sobre cartomancia, por exemplo. A gente se importa, a gente se envaidece. É claro que a gente se envaidece.
É claro que a gente se envaidece. Hoje mesmo, até compartilhei lá no grupo das minhas amigas tarôloga. Compartilhei lá um bagulho muito louco que aconteceu aqui com as cartas. Eu fiquei assim, viado! Eu sou muito cartomante, caralho! Bom demais. A gente se envaidece, porra, demais, demais. Mas a gente também precisa saber a hora de voltar, sabe? Esses picos, eles são importantes, né? Então uma hora a gente vai estar assim, outra hora vai estar mais equilibrado, outra hora vai estar mais... É normal. O importante é quando isso se torna constante ou quando a diferença para a linha do equilíbrio é muito grande, sabe? Então, fazer assim, tudo bem. Isso aqui, aí já fica um pouco complicado, entende? Então, é sempre importante que a gente vigie. E, muitas das vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho. No nosso caso, que orientamos pessoas, auxiliamos pessoas, aconselhamos pessoas... É importante que a gente tenha quem o faça para nós. E o reiki é maravilhoso, o alinhamento de chakra é incrível, a radiestesia e a radiônica são show de bola, dentre outras possibilidades que nós temos aí no mercado, né? De técnicas, de espiritualidades também, o nosso culto, a nossa prática, a nossa religião, ela é incrível. Mas só a energia não sustenta. A gente precisa também ir ao médico. A gente precisa também ir ao médico da mente. A gente precisa se cuidar. A gente precisa de um olhar profissional que tem ferramentas, técnicas específicas que conseguem esclarecer, nos orientar, nos conduzir, desamarrar esses nós da nossa mente, sabe? É muito importante isso. É muito importante. E também, em caso, né, eu falei de psicoterapia, mas às vezes pode ser também um acompanhamento psiquiátrico, por que não? Desde quando que cartomante também não tem transtorno, gente? Desde quando que cartomante também não precisa de remédio? Cartomancia, ela é um ofício como todos os outros, não existe isso. Ai, nossa, a pessoa é medicada. Graças a Deus, né? Pior é você que tá fazendo esse comentário de bosta gratuitamente. E que provavelmente... precisaria, não é de medicação, precisaria de uma coça pra virar gente. É diferente. Então, enfim, é importante a gente olhar por todos os lados. Então, na live de hoje, o meu intuito foi falar a respeito desse equilíbrio entre o céu, entre a terra, entre a energia, entre o plano físico. Mais uma vez, tudo que eu falei aqui foi pautado no meu conhecimento, no que eu acredito, e na minha experiência. Tem coisas que não vão servir, principalmente as questões mais específicas de energia, né? Mas eu espero que os aconselhamentos que eu trouxe aqui, enquanto uma cartomante que tem um pouquinho de experiência, bem pouquinho mesmo, não é uma forma arrogante de falar não, é pouquinho, né? 11 anos é bem pouco. Que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma. A gente vai ter aula amanhã sobre tiragem coletiva, porque algumas coisas não são tão óbvias e eu quero compartilhar aí com vocês experiências, testes, erros, acertos, tá? Que eu sei que vão colaborar com a trajetória de vocês. Quem sabe a gente até faz aí alguma coisa ao vivo. Vamos ver o que o oráculo determina para nós. E na sexta-feira a gente tem aula sobre tiragem para nós cartomantes. Porque dessa água beberemos. Beberemos dessa água sim. Foi o que eu falei pra vocês, né, no começo. Se a nossa ferramenta ela é tão boa pra auxiliar outras pessoas, por que a gente não pode fazer milagre pra gente também? A gente pode, não só pode, como deve. Então eu vou compartilhar com vocês técnicas que vão ajudar a prática de vocês nisso também, tá? A Lívia colocou, o grupo deve ser babado, queria ser uma mosca. A Lívia colocou, terapia em dia é importante. Sim, foi a nossa última dica. Já terminamos nisso, né? Eu deixei o mais profundo pro final, porque é sobre isso. Perfeita. Obrigada, minha querida. Obrigada. E é sempre bom, né? A mãe passou por aqui. Eu tive o prazer de dar aula até pra uma professora minha, né? Que é a bruxaieira, que passou também do tarô da bruxa natural. Ela é minha professora de tarô, de runas. Também
fez cursos comigo, a Águida também, que é minha aluna. Eu fico feliz por a gente ter essa troca, porque a gente é amigo, mas a gente também aprende junto, né? E é importante que a gente esteja em comunidade. A cartomancia, ela parece e muitas das vezes ela é, né? Um caminho meio solitário. Então, para além do curso ser um espaço de aprendizado, de troca de informação, ele também é um espaço de acompanhamento, ele também é um espaço de acolhimento, ele também é um espaço de troca de experiência. Comigo, que sou a cabeça ali desse processo de mentoria, mas as coisas acontecendo em grupo, elas se engrandecem, elas se enriquecem. Então esse processo ele fica muito mais robusto, muito mais robusto. Então eu tenho certeza que consegue colaborar. Lembrando que a turma da expansão está com as inscrições abertas. É uma turma muito especial porque ela vem regida pela carta do navio do baralho cigano. Então, para quem está aí querendo se aprofundar, fazer leituras para além do que a vista alcança e exercer a cartomancia de uma maneira diferente, mas que agrega, que acolhe, que recebe e que troca de maneira positiva com o consulente e com a profissão, eu tenho certeza que o curso pode te ajudar nesse e muitos outros objetivos também, tá bom? Então, o link tá na bio ou qualquer coisa é só me mandar uma mensagem. Obrigada, gente! Nesse dia aqui, já demos 1 hora, então, obrigada pela companhia, pela paciência, espero ter sido útil na vida de vocês e a gente se vê amanhã às 7h15 da noite também para falar sobre tiragens coletivas, tá? Um beijo e axé pra nós!